amiguinhos e amiguinhas de nosso Brasil, quiçá do mundo! Hoje é dia de fazermos aquele raio-x, aquele exame que vocês sempre nos pedem. E hoje vamos destrinchar uma companhia que é considerada a Berkshire Hathaway brasileira. Estou falando dela, de Itaúsa. Exatamente, eu acho que a gente ainda não fez um programa só da Itaúsa, né? Que para quem ainda não conhece tão bem, é uma holding pura. Isso significa que ela é uma empresa criada para controlar outras empresas. A Itaúsa controla, ou melhor, faz a gestão de empresas em diversos setores, mas em especial do setor financeiro. E destas estão no seu portfólio Itaú Unibanco, além da XP. Mas a holding também tem sob seu guarda-chuva a Alpargatas, dona da Havaianas, Copa Energia, que faz comercialização de gás, e a Egea, que é uma empresa de saneamento básico. Tem também a Dexco, que é uma empresa produtora de painéis de madeira e louças e metais sanitários, e a NTS, que é uma transportadora de gás natural. Mas analisando o percentual que a Itaúsa detém de cada uma delas, lembrando que não são todas que têm ações listadas na bolsa, a gente vê como a holding está diversificando mais nos últimos anos. Para ter uma ideia, até o final de 2021, o Itaú representava 76,5% de todo o valor de mercado da holding. E por incrível que pareça, isso não foi visto com maus olhos pelo mercado. Segundo a análise da Nuinvest, a Itaúsa une a resiliência do Itaú e o crescimento da XP, e ainda tem uma expectativa de retomada de maiores dividendos aos seus investidores. E tocando nesse último ponto que o Doni citou, a Itaúsa chegou a distribuir impressionantes 94% do seu lucro líquido em 2018. No entanto, diante do contexto da pandemia, a empresa distribuiu apenas 26% do seu lucro líquido em 2020. O cenário foi um pouco melhor em 2021, quando a companhia distribuiu 31%. A expectativa agora é que o ritmo de distribuição aumente novamente para esse ano. Lembrando que a holding pode pagar dividendos adicionais e também juros sobre o capital próprio para os detentores de ações ordinárias e preferenciais. O consenso de mercado aponta para a Itaúsa distribuindo cerca de 54 centavos por ação em formato de dividendos ao longo dos próximos 12 meses, o que representaria um payout, ou seja, uma porcentagem do lucro a ser distribuído, de quase 45%. Esse patamar aí de distribuição seria acima do que a gente viu em 2020, mas ainda assim abaixo do período pré-pandemia. Com isso, o retorno, Sammy Boy, em dividend yield esperado para os próximos 12 meses é de aproximadamente 5,3%, segundo o analista da Nuinvest, o Murilo Breder. Agora, uma coisa que ajudou a companhia foi o aumento de investimento estrangeiro aqui no Brasil. A holding pegou carona na forte chegada de fluxo internacional na B3, já que isso vem privilegiando as grandes empresas da nossa bolsa, principalmente empresas exportadoras, né, e que têm relação com commodities, além dos bancos tradicionais, o que é o caso do Itaú, que por sinal é a principal investida da Itaúsa. Só que agora parece que o fluxo estrangeiro está indo embora. Aliás, grande parte do resultado de Itaúsa ainda é representado pelo Itaú, e o tradicional banco brasileiro segue negociando a um patamar abaixo da sua média histórica desde meados de 2021. Já a XP, apesar de não ter um histórico longo, apresenta um movimento semelhante, parecido, também negociando a patamares de preços sobre o lucro inferiores à sua média. Agora, fica aí uma pergunta em termos de curiosidade. Quem investiu diretamente em Itaú, XP, Alpargatas ou Dexco, que são as companhias listadas em bolsa controladas pela Itaúsa, em qual dessas ações teve um maior retorno? Isso também levando em consideração o retorno dos papéis da holding. Levando em consideração a data entre 1º de outubro do ano passado, que foi quando os BDRs da XP foram listados na B3, até o dia 22 de abril deste ano, as ações das Alpargatas, XP, Dexco, Itaú e Itaúsa registraram quedas entre 60,5% até 8,9%. A Alpargatas liderou a maior queda, enquanto o Itaúsa foi quem teve a menor baixa, como vocês podem ver nesta linda tela. É interessante ver esses dados, Doni, porque acaba sendo uma dúvida recorrente sobre o que vale mais a pena: investir diretamente em uma holding ou
diretamente nas ações que ela controla. A questão é que cada holding é um caso e é preciso ficar de olho nos fundamentos. Uma empresa, por exemplo, tem como missão gerar lucro por meio do quê? Produto ou serviço. E a holding? A holding não produz. Ela gera valor para os seus acionistas por meio dos investimentos que faz em outras empresas e por meio do controle que exerce sobre essas outras companhias. Portanto, uma holding serve para administrar ou controlar empresas, no caso de possuir a maioria das ações ordinárias, o que dá direito a voto mais forte, né? A influir mais sobre as decisões políticas dessas empresas. Claro que quanto maior o número de ações ordinárias, maior o controle que a holding tem sobre uma companhia, porque esses são os papéis que dão direito a voto nas assembleias dos acionistas. Mas entender a estratégia de uma holding pode ser um processo mais complexo do que avaliar fundamentos de apenas uma empresa. Isso porque, além de analisar a gestão da holding e como ela administra seus investimentos, será necessário entender um pouco de cada companhia dentro do conglomerado. Essa análise é essencial para entender se a estratégia da holding faz sentido ou não para sua carteira. Usando como exemplo a Itaúsa, se você optar por investir nas ações do Itaú, vai ter apenas que analisar os fundamentos do Itaú, o desempenho das ações, até mesmo a estratégia de dividendos. Agora, se você investe em Itaúsa, você não está investindo só no Itaú, você também está investindo em Alpargatas, Dexco, NTS, Copa Energia e por aí vai. Por ser uma holding diversificada, o investidor, você vai ter que olhar não só para o setor financeiro, você vai ter acesso a outros setores, como gás natural, calçados, produção de madeira. A questão é, faz sentido para a sua carteira? Para termos uma melhor dimensão se faz sentido ou não ter Itaúsa na carteira, nada melhor de que chamar ele que entende bem do assunto. Então, chega mais no Cafeína Breder. E aí, o que você nos diz sobre os fundamentos de Itaúsa e por que ela pode ser considerada a Berkshire Hathaway brasileira? Fala Sami, fala Doni, muito obrigado por esse convite aqui de poder voltar a este queridíssimo programa para comentar um pouco sobre a nossa visão de Itaúsa. A gente até fala que é uma mini Berkshire Hathaway brasileira, guardada as suas várias devidas proporções. Obviamente a Berkshire Hathaway tocada pelo grande Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, o que tem mais histórico, com muito mais empresas dentro do portfólio, mas a Itaúsa é a nossa versão, né, porque é uma holding pura, não existe um produto ou um serviço chamado Itaúsa. A Itaúsa depende puramente da gestão de seu portfólio, que hoje é ainda, de fato, muito voltado para o mercado financeiro, especificamente Itaú, né, que tem diminuído a sua relevância dentro da holding, mas hoje é realmente ainda um impacto muito forte no resultado. E em segundo lugar, hoje a XP, né, mas a própria declarações da diretoria da holding falam, né, que a Itaúsa está buscando diversificações ainda melhores daqui para frente em outros setores. Falou-se a expectativa de, quem sabe, um investimento na CCR, que é uma empresa de concessão, né, de logística, concessão rodoviária, enfim, cenas dos próximos capítulos, mas a questão é que a Itaúsa caminha para uma diversificação cada vez maior daqui para frente. Isso é um ponto positivo importante da tese, porque quando a gente vai montar uma carteira diversificada, a gente precisa de ter ativos muito diferentes entre si. Então, quando você tem uma holding, onde você tem vários ativos de vários setores ali dentro, isso ajuda pra caramba na diversificação. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, acho que vocês vão comentar, inclusive, daqui a pouco, vou deixar para vocês essa lição de falar do desconto de holding, né, que é um dos principais motivos quando a gente olha para valuation, de por que Itaúsa faria sentido ao invés de simplesmente comprar Itaú, já que hoje Itaú ainda tem uma parcela relevante do resultado de Itaúsa, mas o desconto de holding é uma outra coisa aqui que é super importante e que a gente também brinca, né, que Itaúsa é uma espécie de comprar, um jeito de comprar Itaú mais barato por conta desse desconto. Por fim, a tese de investimento em Itaúsa, e muita gente fala, e tem os memes, as brincadeiras por conta do dividendo que caiu bastante, né? Hoje a Itaúsa não paga, não distribui o mesmo tanto de dividendo que ela distribuía alguns anos atrás, onde ela era queridinha, unânime de dividendos, hoje não, nem tão unânime mais, mas
há uma expectativa de que esse dividendo siga crescente daqui para frente. Ele já tem aumentado, né? 2020 foi ali, distribuiu pouquíssimo por conta da pandemia. 2021 houve uma retomada, mas ainda inferior a 2019, a distribuição de proventos. A expectativa é que 2022 a gente tenha, né, ainda a níveis abaixo de 2019, né, mas dividendos crescentes daqui para frente, apesar de que, e aí muita gente vai comentar, né, a Itaúsa mudou o seu jeito, né, a sua filosofia de investimento. Antes uma empresa muito voltada para o setor financeiro e que ali ela gerava muito caixa e não tinha muitos investimentos a fazer e por isso distribuía boa parte desse lucro em formato de dividendos para os investidores. A estratégia mudou. Agora ela está investindo em empresas com maior possibilidade de crescimento, diversificando em novos setores, e aí por isso é um dos motivos de que a Itaúsa muito provavelmente não vai voltar a pagar a quantidade de dividendos que ela pagava anteriormente, mas isso não é um problema na minha visão. Por que não é? Né? Porque a gente está falando de uma mudança. Hoje a Itaúsa pode pagar 5%, 6% de dividend yield, esperando aqui, projetando os próximos 12 meses, e antes ela pagava mais, só que essa diferença percentual ali no dividend yield de 1 ou 2% de dividend yield que ela pagava a mais há uns anos atrás, ela está trocando isso por investimentos em outros setores, uma maior diversificação em outros setores com potencial de crescimento que no médio e longo prazo vão podem ultrapassar em muito, né, essa pequena troca ali de redução no dividend yield que os investidores recebem. Então, esse é o racional, né? Quando a gente olha para as investidas de Itaúsa, olha para o preço-lucro de Itaú, preço-lucro de XP, as duas nas mínimas históricas, abaixo da média histórica. Então, é um ativo que parece bastante descontado, cada vez mais diversificado e agora investindo em outros setores com potencial também de crescimento. Ainda que Itaúsa não volte a pagar a mesma quantidade de dividendos que ela pagava alguns anos atrás, continua sendo um dividend yield ainda minimamente atrativo, o que somado com o valuation também, que parece ainda descontado, é por isso que a gente gosta de Itaúsa. Beleza? É isso, forte abraço para vocês, muito obrigado pelo convite de voltar aqui e até mais. Murilo Breder, valeu pela participação e pelas explicações aqui no Cafeína, meu cara, sempre um prazer te receber aqui, viu? Agora, sabe um outro ponto positivo de investir numa holding? É o preço dela. Geralmente as ações de uma holding têm um preço menor que a companhia controlada por ela. Para quem gostaria de investir em Itaú, mas entende que não tem dinheiro suficiente para comprar ação, uma alternativa é aplicar em Itaúsa. Outro benefício das holdings é a política de dividendos. Geralmente ela é mais generosa que a das empresas. E por falar em preços, muios dizem que a Itaúsa é um Itaú mais barato. Uma holding pura como a Itaúsa deveria valer exatamente a soma das partes das empresas em que ela investe. No entanto, isso não acontece na prática. O valor de mercado da Itaúsa é inferior à soma das partes das investidas por ela. E aí está um desconto. É natural que tenha algum valor de desconto, já que uma holding é uma nova empresa, né, um outro CNPJ, tem seus custos administrativos, imposto de renda e por aí vai. Mas olha, apesar do patamar atual ser inferior à média dos últimos 5 trimestres, a companhia está sendo negociada muito abaixo, o que parece um exagero, pelo menos segundo a análise da Nuinvest. Sendo assim, a recomendação é de compra para os papéis, já que o entendimento é que os papéis estão muito descontados e esse atual desconto de negociação pode ser reduzido no médio prazo, sobretudo se os dividendos aumentarem. Dito isso, Doni, só me resta chamar o Giro de Notícias. O Nubank vai integrar os serviços da Fintech à carteira digital do Samsung Pay, sistema de pagamento móvel da marca. A novidade estará disponível para todos os clientes de cartões do banco digital e vai permitir pagamentos por aproximação com seus smartphones e smartwatch Samsung Galaxy. Basta cadastrar os cartões.
Embraer negocia potenciais parcerias, inclusive na Índia, sobre propostas para uma nova aeronave turbohélice, que pode ser lançada em meados de 2023 se o negócio avançar. A companhia também mantém conversas com fabricantes de motores sobre o seu novo avião regional para entrar em um mercado dominado pela franco-italiana ATR. A Tesla interrompeu a maior parte de produção em sua fábrica em Xangai devido a problemas para garantir peças para seus carros elétricos. As vendas da montadora liderada por Elon Musk já haviam caído 98% na China em abril, em relação ao mês anterior. Muito bem, notícias giradas, Sammy Boy. Agora é hora da despedida. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo Cafeína. A gente se encontra aqui no Invest News. Tchau. Doni, obrigado pela companhia, você obrigado pela audiência. Nos vemos aqui no Cafeína e em toda a programação do Invest News. Tchau, tchau.